Então, gente, agora eu vou gravar esse vídeo aqui deitada no colchão inflável, entendeu? Porque a minha intenção é ser bastante real aqui, sabe? Eu não quero estar nesse mundo de perfeição, entendeu? E, gente, eu sou uma pessoa forte, sabe? Eu passei por muitas coisas. Mas a gente não pode também ter vergonha de mostrar as nossas fraquezas. Então, assim, aqui a gente leva uma vida assim muito difícil, corrida, a menos que você queira ir pelos caminhos fáceis, tipo, sei lá, não sei explicar quais caminhos fáceis esse também, porque senão eu estaria lá nele, né? Ai, meu Deus, o que eu tô falando? Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: aqui a gente tem que focar, né? E eu não estou, eu estou mais na fase de resolver os problemas, não estou muito em fase de se preocupar muito com a aparência. Eu acho que a vida toda, gente, eu acho que vocês vão me ver assim, com essa cara, entendeu? Porque, enfim, eu nunca fui de me arrumar muito. E admiro quem se arruma, não estou falando que não vale a pena. Quando eu me arrumo, eu me sinto super bem. Mas sabe o que é aquela coisa de você levantar, ter que trabalhar, voltar já cansado? É isso, né? Mas, gente, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte: eu estou aqui vivendo, eu estou aqui superando uns limites que eu não imaginava que poderiam ser superáveis, digamos assim, né? Eu nem me imaginava me colocando nessa situação. Mas sair de um relacionamento, gente, eu tô assim, até com dificuldade de falar, sabe? Porque a minha mente tá cansada. Mas sair de um relacionamento abusivo, entendeu? Assim, que a pessoa te vê como propriedade porque te trouxe aqui, e você sente aquilo, e você não gosta daquilo porque você tem a personalidade muito forte. Pois é, gente, o que aconteceu? Sair disso, então, requer muita força. Primeiro pela dependência emocional que você vai adquirir pela pessoa, ainda mais em um outro país, né? Porque aí fica maior ainda essa dependência emocional, que é só a única família ali, além dos filhos, entendeu? Então, tem essa situação e tem a situação de você pensar como vai ser depois, né? E convenhamos, você quer ficar na zona de conforto. E se tem uma coisa que essas pessoas, assim, manipuladoras, e também é uma cultura dos americanos, né? Não é só por questão de manipulação, é uma cultura deles, eles gostam, não sei até onde vai a manipulação, mas enfim, eles gostam nem todos, que tem uma geração que eu tava até vendo na internet aqui, falando assim, era princesa, agora do homem que quer ficar em casa, a mulher ir lá ralar, trabalhar. Então tem uns homens que estão assim agora, entendeu? Mas aqueles tradicionais, e mesmo os novos, mas que ainda pensam assim de uma maneira tradicional, eles querem cuidar da mulher, quer dar um carro, logo um carro para a mulher, entendeu? Eles se sentem envergonhados se eles não podem fazer isso, né? Então, o que acontece? O meu ex, ele não era rico, sabe? Mas ele era uma pessoa esforçada. E dentro das limitações dele, ele, por exemplo, se eu ficasse lá sem trabalhar, entendeu? Ele pagando aluguel e aceitasse a vida assim, viver só com o dinheiro dele, que seria mais difícil, para ele tava tudo bem, né? Então, quer queira, quer não, gente, ainda mais que a gente vai chegando na idade, né? A gente fala assim, ai, quer saber, é tão legal, né, acordar assim, pensar assim que eu não tenho que, eu não tenho que preocupar com aluguel, com alguma coisa assim. Gente, eu vou falar, gente, não me julga, mas você acaba assim por cansaço mesmo, por não querer enfrentar a vida lá fora, às vezes você vai se acomodando, sabe? Mas aí, gente, chega uma fase que você fala assim, eu tenho que ser forte. E acredita em mim, você pensa que não dá conta e você acaba dando conta, sabe por quê? Porque quando o seu cérebro entende que é aquilo que você tem que fazer mesmo, cara, você acostuma, sua mente acostuma, seu corpo acostuma e você não vê mais aquilo como um sacrifício. No início, você fala assim, eu não acredito que eu vou ter que trabalhar para sempre, ainda mais aqui fazendo limpeza para eu me sustentar, tipo,
Falo assim, não, eu vou morrer. Mas eu juro pra vocês que o cérebro acostuma, a mente acostuma, que é aquilo que você tem que fazer e pronto, já fica natural, já não é mais um sofrimento, já vira uma rotina, entendeu? Então assim, se acalme, se vocês estiverem nesse processo aí, pode acontecer desse vídeo atingir alguma mulher que esteja assim, né? Sem saber se vai separar ou ficar na zona de conforto. Então, assim, não que eu estou incentivando qualquer coisa, algumas coisas podem ser solucionáveis, depende de conversa, de diálogo, enfim. Mas se vê que está insuportável, gente, pensa o seguinte, sempre tem uma solução, né? Eu não paro de repetir porque foi uma coisa muito grande para mim, foi uma coisa assim que até agora eu estou processando, né? Então, assim, eu cheguei a morar no carro, gente. Sabe o que é você acordar assim, tipo, no meio da noite, querer usar o banheiro, aí você pegar o carro assim, ligar e sair lá no posto, que ainda bem que eu tava dormindo perto do posto, usar o banheiro, voltar e dormir de novo. Ainda bem que eu pegava um sono muito rápido. Eu não sei que efeito o carro tem. Eu queria até conversar com outras pessoas que dormiram no carro, que dormem, para ver se teve esse mesmo efeito que faz você querer, você pega no sono rápido. Aí você acorda, aí você vai lá na academia, aí você entra na academia ali. No início dá uma vergonha, o pessoal pensa assim, mas depois você vê muitas pessoas entrando para tomar banho lá, entendeu? Não sei, alguns moram no carro mesmo, entendeu? Uns até dormem na frente da academia. E você sabe quando que eles moram no carro, você vê assim, aquelas mochilas, sabe? E aí você entra, entendeu? Toma seu banho lá. Eles deixam você super à vontade aqui na Planet Fitness. Eles não ficam assim, olhando, cercando. Não, você nem vê ninguém. Você vê só os usuários lá que chegam lá, olha a mulher, olha aqui no espelho e tal. E pronto. Aí você vê também as pessoas entrando lá para tomar banho, tipo assim, fica normal para você, normaliza aquilo, né? E aí eu tomava meu banho e tal. E aí, às vezes até sentava lá no banco, né? E ficava mexendo no celular e tal, pra não ficar só dentro do carro. Às vezes saía, fazia uns 30 minutos de exercício. Aí depois eu ficava fazendo exercício pra disfarçar. Chegou um ponto que eu falei, quer saber? Eu não tô afim de fazer exercício hoje, só entrar lá, tomar banho e sair. E aí, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, entendeu? Quem pensa em vir do Brasil para os Estados Unidos, né, casando, gente, olha, uma coisa que vocês têm que fazer urgentemente é aprender a dirigir aqui, sabe? É trocar sua carteira do Brasil aqui. Se não tiver uma carteira do Brasil, tirar uma carteira aqui, entendeu? Vocês não ficam nas mãos, vocês não ficam dependentes, entendeu? Porque nos primeiros meses é uma maravilha, né? Mas aí depois, ainda mais se vocês já perceberem sinais, entendeu? Mas às vezes a gente tende a ignorar os sinais, né? Porque a gente quer muito viver tudo isso, tipo, a gente fala, não acredito que seja isso, entendeu? Vocês ignoram, né? E aí o que acontece? Quando eu cheguei aqui, eu demorei um pouco a pegar no volante, mas não muito, né? Porque vem a questão da zona de conforto. Ele fazia muita questão de estar dirigindo, eles gostam muito de estar dirigindo, de poupar a mulher do estresse, né? E aí eu olhava assim, nossa, eu dirigia em Brasília em trânsito rápido, complicado. E aqui eu olhava assim, cara, eu falava, ai gente, eu acho que eu nunca vou conseguir dirigir aqui. Então eu tinha essa ideia de achar que eu nunca ia conseguir dirigir aqui, entendeu? Porque assim, ó, a gente, assim, tem várias situações. Por exemplo, tem uma coisa que eu tinha muito medo de fazer. Por exemplo, tem uma via que vai, outra que vem. Aí tem uma no meio, assim, você entra o carro para esperar para você entrar para alguma loja, alguma coisa assim, sabe? Não para fazer retorno, realmente para você entrar em alguma loja. E aí, gente, eu tinha um medo de estar assim e jogar o carro no meio. Gente, era uma coisa tão besta, eu tinha assim um medo, sabe? Hoje, tipo, eu faço isso normal. Ai, gente, que estranho isso, né? Aí, eu fui lá tirar minha carteira, eu fiz 4 vezes o teste, porque tinha inglês e espanhol. Eu fazia inglês e espanhol, parece que eu entendia menos. Fazia inglês, até que eu entendia mais.
Aí foi assim uma coisa de louco, sabe? Que eu ficava fazendo espanhol, depois, eu acho que vou fazer inglês, aí eu percebi que parece que eu errava mais, eu vou voltar pro espanhol. E nisso eu fiz uns 4 testes. De volante eu não precisei fazer, porque a minha carteira parece que, acho que foi isso, não estava vencida. Acho que foi já tinha passado um ano. E aí eu fiz só a escrita, sabe? E eu ainda precisei fazer 4 vezes para passar. E aí depois foi o desafio do trânsito, né? Porque, como eu disse para vocês, um pouco diferente. E aí ele pegava muito no volante. Eu só peguei no volante mesmo quando aconteceu assim da separação mesmo. E teve uma vez também, uma vez não, teve uma época que eu também ia dirigindo pro trabalho. E aí foi aí quando eu comecei a treinar mesmo, sabe? Então, a primeira dica que eu falo pra vocês quando chegar aqui, tirar a carteira. Tem que ter uma carteira, gente, não tem jeito. Tem que perder o medo de dirigir, não tem jeito, galera. Tem que ter um carro também, nem que seja um carro básico, mas tem que ter um carro. Telefone, se ele... uma dica, gente, se ele falar assim, vamos lá, você vai escolher um telefone, um iPhone, vou te dar um iPhone, amor. E aí ele fala assim, tá aqui na minha conta, né, e aí eu vou pegar, você só pega o iPhone lá e pronto, vem tudo na minha conta. Não, gente, não faz isso. Vocês falam assim pra ele, amor, eu quero fazer um iPhone, eu quero fazer uma linha no meu nome, na minha conta, porque eu quero construir crédito. Por que é no nome de vocês, gente? Porque se caso vocês se separarem, você tem o controle do seu telefone, não ele, que ele pode, por exemplo, ele pode cortar a linha a qualquer momento, só ele entrar lá, entendeu? No aplicativo e cortar, entendeu? Sem contar que ele tem o controle de quem te liga, quem não te liga, quem te manda mensagem, enfim, tem como, sabe? E aí, o que acontece? Vocês têm uma linha no nome de vocês, entendeu? Vocês têm, que realmente é bom para construir crédito, vocês têm um carro, têm uma carteira, entendeu? E outra coisa, chegar aqui, gente, não fica com essa coisa, eu não vou trabalhar. Gente, se vocês não querem trabalhar na limpeza, eu entendo, muita gente às vezes quer limpar banheiro. Pra mim, a primeira vez que eu fui limpar foi meio chocante, assim, não que seja tão sujo, mas assim, eu fiquei um pouco chocadinha. Enfim, depois eu acostumei. Cara, sabe o que vocês fazem? Vão lavar prato, é bem mais suave, entendeu? E aí, o que acontece? Vocês trabalham, entendeu? Se vocês não sabem inglês, não fica com orgulho, não fica... Sabe por quê, gente? Onde você vai aprender mesmo inglês é no trabalho, entendeu? Foi o meu caso. Mas eu tenho meu marido americano que fala inglês. Mas eu não sei por quê, gente. Vocês falam sempre do mesmo assunto. Não é assim, tipo, no trabalho surge mais coisa. É claro que depois você vai saber falar mais só o contexto ali do trabalho, entendeu? Então, assim... Tem essa situação, mas enfim, já sai daquele contexto ali só da casa, né? E aí o que acontece? Lá no trabalho você vai aprender mais inglês e outra coisa, você pega esse dinheiro, geralmente os americanos, geralmente não, quase 100% deles não vão querer seu dinheiro. Então você pega o seu dinheiro e junta, vai juntando, tá entendendo? Assim, e seja rápida nessas ações, seja muito rápida, não facilita, entendeu? Não chegue aqui, não fique deslumbrada, entendeu? E queira falar assim, primeiro eu vou curtir aqui, depois eu começar a trabalhar, entendeu? Eu sei que muitas pessoas que eu acompanho, eu tenho uma amiga minha que eu não, nem tô direcionando isso a ela, porque, tipo assim, eu vejo muito ali que vai dar certo, entendeu? Mas tem caras, gente, aqui que são terríveis, eu sei que são. Entendeu? E eu já vi muitas histórias, inclusive, assim, entendeu? Então, o que vocês fazem? Chegou aqui, já pega a autorização de trabalho, envia junto, entendeu? Já envia junto. E aí, o que acontece? Vocês vão trabalhar de lavar pratos, se não quiser limpar, se não quiser limpar, trabalhar na limpeza. E junta dinheiro. Então vocês têm um telefone, vocês têm um carro, entendeu? Carteira e dinheiro. É o básico, é o mínimo que toda mulher tem que fazer, entendeu? Por uma regra de sobrevivência. Não romantiza, gente, por favor, entendeu? Pra mim foi ainda difícil, porque eu romantizei, entendeu? Eu nem sei o que passou na minha cabeça, entendeu? Porque eu vi que o homem era todo perturbado e eu tava lá, entendeu? Achando que ia viver pra sempre.
Eu, na verdade, não achava que ia viver pra sempre, mas enfim. Facilitei muito, gente. Olha, eu cometi muitos erros mesmo. Era pra mim já estar assim, com dinheiro juntado. Eu tava sem carro, gente. Eu saí desse relacionamento praticamente sem carro. Por sorte que eu fui lá e comprei um carro, sabe? Assim, porque eu não tinha um crédito ruim, então eles me venderam o carro. Mas eu paguei o dobro do preço no carro, entendeu? O carro que valia tipo $4.000, eu paguei tipo $5.000, 4.500, eu paguei 9, entendeu? Eles aproveitam, assim, quando você não tem crédito, você chega lá no desespero, né? Mas me serviu um carro sempre espaçoso, não era tão novo, mas não deu tanto problema, enfim. Então, essa é a minha dica, entendeu? E depois eu vou atualizando vocês. Eu agora estou em processo, vou começar um processo agora de ajustar o status meu aqui, que é, eu tô com o green card provisório. E aí eu tenho que pegar o green card de 10 anos, entendeu? Se fosse no governo, no Biden, essas coisas assim, tava 100% garantido, gente. Porque, tipo assim, eu tô toda regularizada, normal, eu tô toda assim dentro da lei. Mas esse novo governo, gente, eles estão procurando qualquer motivo para te negar o visto. Então pode ser que meu visto seja negado, pode ser que eu seja, né, mandada assim, negado para renovar. O que eu posso fazer? Entendeu? Acontece. Mas enfim, vou mandar, vou fazer tudo certinho. Eu mesmo vou fazer, não vou pagar advogado, não confio em advogados, entendeu? E aí ver o que acontece. E é isso, gente. Um abraço para vocês e obrigado por ter ficado.